Olá, tudo bem com você? Hoje mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês e vou explicar para vocês aí na parte de polimento com máquina, né, com politriz rotorbital ou com politriz rotativa, quais boinas vocês devem utilizar e, claro, também quais produtos vocês devem utilizar e quais outros acessórios a mais vocês vão ter que utilizar para poder fazer um belo de um polimento com máquina, né, um polimento mais profissional, um polimento mais top. Isso serve, tudo isso que eu vou explicar para vocês é tanto para um polimento para um entusiasta quanto para um profissional da área. Então, tudo isso que eu vou passar para vocês realmente é um polimento completo, um polimento top, um polimento que realmente você vai precisar dessas coisas para fazer. Com máquina, vocês têm as mesmas coisas que vocês têm no polimento à mão, são as mesmas etapas, e lembrando que a única diferença é que você vai ter que comprar algumas boinas. E também com máquina é um pouco mais rápido e mais fácil de você realizar o polimento e menos cansativo também. Bom, vou passar para vocês primeiro quais são os produtos com as boinas que devem ser utilizadas e vou explicar o porquê você deve utilizar essas boinas para cada etapa, né? Porque cada etapa ela tem um grau de desgaste diferente e um produto diferente que você deve utilizar. Então, primeira etapa, como vocês já sabem, após a pré-etapa, né, o pré-polimento, que seria a lavagem do carro, secagem do carro, né, lavagem detail, talvez uma descontaminação se for necessário, e aí a gente vai passar aí para o polimento. O polimento mantém aí o produto, o líquido de polidor, né, o polidor ou a massa de polir. Essa daqui é uma massa de polir de corte rápido, então vocês vão utilizar aí na primeira etapa massa de polir, sempre líquida, de corte rápido ou não, tanto faz, mas tem que ser massa de polir ou polidor, perfeito? Juntamente com esse produto aqui, vocês devem utilizar uma boina. Essa boina aqui, ela é uma boina de velcro, como vocês podem ver. Então aqui na parte de trás ela tem um velcro e na parte da frente vocês têm aqui a lã de carneiro. Por que que ela é lã de carneiro e por que que normalmente a galera fala compra boina de lã de carneiro branca? Na verdade a cor da boina não significa ou não tem nada a ver para qual etapa ela é utilizada, porque cada marca utiliza uma cor diferente. Tem marca que usa boina de lã de carneiro amarela, tem marca que usa boina de lã laranja. Então, a cor da boina não significa que ela é feita para polimento, para a primeira etapa, e sim apenas que é a cor da boina, apenas isso. A primeira etapa, que é a etapa de polimento, que é a etapa onde você mais vai desgastar o verniz do seu carro para remover os maiores riscos mais profundos, você deve usar uma boina de lã de carneiro e ela tem que ser uma boina super agressiva. Ela pode ser uma boina de espuma também, contanto que ela seja uma boina super agressiva. O super agressiva é o grau de agressão que ela vai fazer no verniz. E por que ela tem que ser super agressiva? Para remover os riscos mais profundos, ela tem que ser uma boina agressiva, para conseguir remover esses riscos. Então, essa daqui é a primeira etapa, boina super agressiva de lã ou a de espuma, mas tem que ser modelo super agressiva, juntamente com a massa de polir ou polidor. Pode ser de qualquer marca e a boina no caso também, pode ser de qualquer marca. E lembrando vocês que existem boinas de vários tamanhos, então tem boina pequena, tipo essa daqui que é praticamente do tamanho da minha mão, e tem boinas muito maiores que vocês vão ver agora nas próximas partes do vídeo. Então vamos lá, a gente vem para a etapa aqui de refino, certo? A etapa de refino ela pode ser utilizada dois tipos de boina, tanto a de lã quanto a boina de espuma. Eu utilizo o V40 para a etapa de refino, mas vocês podem utilizar qualquer outro produto que seja refinador, então vocês têm que utilizar um refinador de pintura para fazer a etapa de refino. E na etapa de refino vocês vão utilizar uma boina, pode ser uma de lã de carneiro, no caso uma boina de lã de carneiro agressiva, então a primeira que a gente falou foi a super agressiva, e a segunda é uma boina apenas agressiva, ou seja, ela é menos agressiva do que a anterior. Na etapa de refino, você pode usar a boina amarela de lã super agressiva, ou você pode utilizar essa daqui, que ela é uma boina de espuma agressiva também. Então ela vai fazer o mesmo trabalho da boina de lã. E ela também tem essa opção aqui de velcro que você pode utilizar tanto na politriz rotativa quanto na politriz roto-orbital. Seguindo agora para a terceira etapa é a etapa de lustro. Então eu utilizo esse líquido lustrador dessa marca, mas como eu sempre digo, você pode utilizar de qualquer marca. E eu utilizo essa boina. Essa boina aqui ela é 3M. Como vocês podem ver, eu utilizo produtos de marcas diferentes, como às vezes um lustrador de uma marca, um refinador de outra, uma massa de polir de outra. Boina depende da marca, às vezes eu uso uma, às vezes eu uso outra. Eu uso aquela que mais me agrada e que tem o melhor
custo-benefício. Então, no caso, aquela que tiver o melhor custo-benefício e realmente tiver um bom resultado, é o que eu uso. Então, eu criei o meu kit com produtos de marcas diferentes para fazer um processo completo. Neste caso aqui, você vai usar o lustrador ou o líquido lustrador, depende da marca, eles chamam de uma forma ou de outra, com uma boina de espuma. Agora você não vai mais utilizar dessa etapa em diante nenhum tipo de boina que seja de lã, agora apenas boinas de espuma. Essa boina de espuma é uma boina de espuma macia, então no caso ela é uma boina de espuma de grau macia, então ela não é super agressiva, nem agressiva que nem das etapas anteriores, e sim uma boina de espuma macia. Como vocês podem ver, essa daqui já é uma boina muito maior do que aquela outra. O tamanho da boina, normalmente você escolhe o tamanho que você quiser. Eu gosto de usar boina grande, porque você pega uma área maior e o trabalho é mais rápido. E as boinas menores eu utilizo para acabamentos. Então, por exemplo, essa boina aqui que é menorzinha, ou essa outra boina aqui que ela é menorzinha, como vocês podem ver, ó, o tamanho dela, eu utilizo às vezes para fazer um aerofólio, para fazer um para-choque que tem muito detalhe. Então você pode utilizar ela para algumas coisinhas menores que você tiver aí no carro, que for mais fácil para você utilizar. Uma das outras coisas muito importantes que vocês têm que saber é que para utilizar a boina, nunca vocês vão utilizar na peça ela dobrada de lado. Vocês nunca vão deixar a máquina de lado, sempre a boina 100% apoiada, tá? Então a superfície da boina inteira apoiada, nunca com a máquina de lado, nem com a máquina dobrando a boina, sempre boina encostada por inteira na peça do carro. Essa boina aqui é a boina então de lustro que você vai utilizar, e lembrando que cada etapa dessas você vai utilizar com uma rotação na sua rota orbital ou na sua rotativa, na sua politriz diferente. Isso eu vou falar para vocês no vídeo na prática, mostrando para vocês como deve ser feito na prática e falando para vocês qual é o grau de velocidade que você deve utilizar, e até mesmo eu recomendo que se você está iniciando, você nunca fez um polimento na sua vida com máquina, que você inicie todas essas etapas com uma velocidade mais baixa e venha aumentando aí essa velocidade gradativamente para que você consiga aí fazer um trabalho sem riscos de queimar a pintura do seu carro. E no próximo vídeo eu também vou explicar para vocês e vou falar para vocês quais máquinas são legais de adquirir no mercado e qual a diferença entre elas e, claro, quais são as coisas imprescindíveis que você tem que ter numa máquina, seja rota orbital, seja rotativa, e também explicar para você por que não se deve utilizar uma furadeira para fazer um polimento. Agora, a última fase aí de um polimento completo, né, passando pelas 4 etapas, que vocês já sabem, é a etapa de cera. Então, na etapa de cera, o que vocês vão fazer? Vocês vão manter utilizando a cera normal, que vocês já conhecem, com o aplicador de espuma. Então, vocês vão pegar aqui a cera com o aplicador, aplicar em uma peça só do carro, lembrando que todas as etapas com máquina também devem ser feitas e aplicadas apenas uma peça de cada vez. Nunca aplicar no carro todo e remover do carro todo. Uma peça de cada vez sempre. Você vai vir, pegar o aplicador, pegar um pouquinho de cera, aplica no capô inteiro do carro ou aplica no teto, na parte que você já estiver fazendo no seu carro. Então você vai aplicar. Após aplicar, você tem duas opções para você remover essa cera do seu carro. Para você remover essa cera do seu carro, as duas opções que você tem você tem uma boina de espuma, sempre de espuma para remover cera, seria a boina super macia, que é uma boina muito macia e sempre com a velocidade mais baixa possível, porque se a cera é um produto que se você usar uma velocidade muito alta, a cera ela acaba esquentando, e se a cera esquentar demais, ela forma micropartículas e fica difícil de remover da pintura do seu carro, e além de ficar difícil de remover da pintura do seu carro, ela não vai dar o resultado final perfeito. Então eu vou mostrar aqui para vocês a boina que eu utilizo, as duas boinas que eu utilizo para remover a cera. Essa daqui é uma das boinas que eu utilizo para remover cera. Essa daqui é uma boina preta, mas a cor, como eu já disse para vocês, não influencia em nada no que a boina é. Então essa daqui ela é uma boina super macia, é o grau de maciez da boina. E para tirar cera se usa boina super macia, não se usa nenhum outro tipo de boina, é super macia, sempre. Ou vocês têm a outra opção, que é uma opção que eu até prefiro, eu acho mais fácil para remover a cera do carro, que é uma boina de microfibra. Essa daqui é uma boina de microfibra que eu gosto de utilizar. Ela, como vocês podem ver, ela é encaixada em volta da máquina, então um lado dela é normal e o outro lado dela é de microfibra. E na parte de trás ela tem isso aqui para que você possa encaixar ela em volta de uma outra boina. Eu sempre ponho uma boina no fundo para poder encaixar,
para ter aí um apoio melhor, para ela ficar mais esticadinha, tá? E sempre com uma boina do tamanho dela. E aí eu utilizo ela assim, sempre também na velocidade mais baixa possível, para não esquentar demais a cera. Muita gente pergunta, usando a máquina, como você pode estragar a pintura do seu carro, queimar o verniz, como a galera diz. A forma que você vai estragar a pintura do seu carro, ou que você vai acabar estragando o verniz do seu carro, é se você utilizar uma velocidade muito alta em qualquer uma dessas fases. Então, utilizando uma velocidade muito alta e parado com a máquina no mesmo ponto por muito tempo, o que acontece? Você acaba esquentando muito o verniz, e quando você esquenta o verniz, ele derrete e queima. E aí a pessoa me diz, então posso fazer um polimento com a velocidade mais alta possível e passar bem rápido a máquina? Não, na verdade não. Existe uma técnica onde você coloca uma velocidade boa na máquina para cada parte que você tem que fazer do carro, para cada etapa que você tem que fazer, exige uma velocidade correta para isso. E aí você utilizando essa velocidade, você consegue ter um bom controle da máquina e, claro, nunca parado no mesmo ponto, sempre mexendo a máquina em movimentos, sempre movimentos corretos, aquele movimento sempre retilíneo, né? Aquele movimento onde você vai e volta com a máquina sempre devagar. E, claro, nunca deixando de pegar a peça como um todo. Então, vamos supor, sempre mantenha um foco. Se você começou na ponta do capô, vai da ponta de cima do capô até a ponta de baixo, vai para frente, vai para outra ponta, volta, vai para outra ponta, volta. Nunca você vai usar uma politriz em movimento circular, porque não tem sentido. Se a boina já está girando em movimento circular, você não precisa fazer movimento circular com a máquina. Então, vamos supor, está aqui um capô na minha frente. O que você vai fazer? Vai até o final dele, vem para o lado, desce até o final dele, vem para o lado, sobe até o final dele. Por que isso? Porque aí você não vai se perder no ponto onde você está fazendo o polimento. Então isso é muito importante, você não se perca na parte do polimento, nem quais peças você já fez. Assim você não precisa refazer a peça e, claro, a peça vai ficar bem feita por inteira. E isso é muito importante, que você não se perca. E, claro, sempre uma peça de cada vez, como eu sempre digo para vocês. Bom, esse daqui é um resumão para você saber quais boinas você tem que comprar, para você saber quais produtos você tem que comprar para iniciar aí, antes de comprar aí a sua máquina, e antes de iniciar o seu polimento, os produtos importantes que você compra. Então, vamos recapitular. Etapas, são 4 etapas. Na etapa de polimento, você vai utilizar a massa de polir líquida com a boina super agressiva de lã. Na segunda etapa, você vai utilizar o refinador com a boina super agressiva, pode ser de lã ou pode ser de espuma. Na terceira etapa, você vai ter aí a opção de você utilizar a boina macia de espuma. E por final, na quarta etapa, você vai utilizar aí a boina super macia de espuma ou a boina de microfibra.